e no capítulo de hoje da novela Mania de Você. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para ficar por dentro de todos os capítulos. Mavi não aguentava mais. O aperto no peito parecia pior a cada segundo naquela sala sufocante, onde o ar se misturava ao peso dos segredos que carregava. Ela não sabia se era o calor ou a ansiedade, mas o desejo de sair dali a dominava completamente. Com a voz trêmula, implorou quase sem forças para que alguém a tirasse de lá. Por favor, alguém me ajude. Eu preciso sair daqui, suplicou, sua voz refletindo o desespero contido. Do lado de fora, uma freira observava a cena em silêncio, como se compreendesse que algo grave pairava sobre Mavi, algo que parecia envolver mais do que suas palavras revelavam. Sabendo que Mercy estava preocupada, a freira rapidamente foi até ela e contou: a Mavi está no abrigo. Parece que precisa de ajuda. Mércia, com um misto de alívio e angústia, ouviu a notícia e decidiu ir até lá imediatamente. Em um táxi discreto, Luma seguia de perto, como se tivesse planejado estar atenta a cada um de seus passos. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Rudá se sentou ao lado de Viola e respirou fundo, antes de revelar um segredo que vinha guardando desde o fatídico dia em que Mavi cancelou o casamento. Ela teve medo, Viola, confessou. Medo de que o filme do assassinato de Molina fosse exibido no telão para todos verem. Viola franziu o senho, tentando compreender o que motivara a decisão repentina de Mavi. Era uma confissão que trazia à tona os perigos do passado, misturando mistério e dor, como cicatrizes que, mesmo escondidas, não deixavam de existir. Quando finalmente chegaram ao abrigo, Mércia e Mavi se encontraram frente a frente, o silêncio pesando como uma avalanche prestes a desabar. Mércia, com os olhos duros e firmes, repreendeu Mavi. Como você pode ter feito isso? Não percebe o quanto isso afeta a todos nós? Mavi baixou o olhar, incapaz de suportar a frieza de Mércia, mas sabia que aquelas palavras tinham uma verdade cruel. No entanto, o medo a consumia, e ela não tinha como explicar o terror que sentia toda vez que pensava na possibilidade daquele segredo ser revelado. Logo após o tenso reencontro, Luma, que vinha aguardando pacientemente uma oportunidade, percebeu que ambas saíam do local e, como se estivesse à espreita, aproveitou o momento para entrar discretamente no convento. Ali, no santuário de segredos guardados sob o manto de silêncio, Luma sentia que poderia finalmente descobrir algo importante. Observava os corredores e as portas entreabertas, cada detalhe aumentando sua curiosidade e, ao mesmo tempo, seu receio de ser descoberta. Longe dali, Mavi ainda lidava com outra preocupação que a consumia. Decidida, tomou coragem para pedir a Nahum, com a voz baixa e hesitante, mas firme em sua intenção. Por favor, Nahum, se afaste de Moema. Havia um certo mistério na sua solicitação, e embora ele não entendesse de imediato, algo em seus olhos lhe disse que aquela não era uma simples exigência. Era como se uma ameaça invisível pairasse no ar, e Mavi acreditasse que afastá-lo de Moema fosse uma forma de protegê-los. Enquanto isso, Tomás entrava na sala de Lady. Para sua surpresa, a flagrou mexendo nos perfumes de Berta, sua expressão denunciando o desconforto e a desaprovação. Lady, disse com a voz severa, esses perfumes não são para seu uso. Lady tentou se explicar, mas Tomás não quis ouvir desculpas. O incidente era mais do que um ato inocente, era um reflexo de algo maior, talvez uma invasão dos limites pessoais, e Tomás não tolerava aquele tipo de comportamento. Em outro canto do enredo, Bruna descobria algo que abalaria profundamente seu relacionamento. Ela se deparou com a verdade de que Du, a mulher que ela julgava conhecer apenas superficialmente, era na realidade mãe de Yarley. A revelação caiu como uma bomba, deixando Bruna decepcionada e cheia de dúvidas em relação ao namorado. A mentira que ele sustentara por tanto tempo a fez questionar a veracidade de tudo o que ele já havia lhe contado. Para ela, a descoberta era mais do que um fato. Era uma quebra de confiança que, aos poucos, corroía o afeto que sentia por Yarley. Em um movimento discreto, Mavi passou a observar Nahum pela câmera de monitoramento, acompanhando cada passo que ele dava na casa de Moema. Sua expressão era de pura concentração, como se temesse o que poderia ver, mas ao mesmo tempo não conseguisse desviar o olhar. A tela do monitor se tornou um reflexo de suas preocupações e de sua insegurança, e ela não conseguia evitar o impulso de manter os olhos fixos na tela, enquanto pensamentos ansiosos ocupavam sua mente.
Quando Mércia soube que Mavi havia contado a Nahum sobre o que realmente acontecera com Molina, sua frustração só aumentou. Por que você fez isso? Questionou, a voz carregada de desapontamento. Não sabe o que está arriscando ao expor segredos assim? A confissão de Mavi a deixava inquieta, e sua crítica era uma tentativa de impedir que as revelações de Mavi se tornassem ainda mais prejudiciais a todos. A decisão de Mavi era vista por Mércia como um ato imprudente, uma atitude que poderia arruinar tudo. Mas o dia ainda reservava mais surpresas. Luma, em sua exploração pelo convento, descobriu uma foto antiga, uma imagem esquecida de adolescentes no abrigo Carmelitas. Entre os rostos jovens e sorridentes, Luma reconheceu alguém que a intrigou profundamente. Observando a imagem, percebeu que Mércia estava ali, mas identificada com outro nome, outra vida. Era como se um passado obscuro, enterrado sob camadas de anos e de segredos, começasse a emergir. A descoberta de Luma abria um novo capítulo de mistérios, desafiando tudo o que ela pensava saber sobre Mércia e o que o convento realmente ocultava.